Programa PetZoo. Oferecimento distribuidora Pet Nordeste. Monte seu pet shop com a gente. Tribo do Açaí, eleito o melhor açaí do mundo. Malu Pet, a marca que seu pet reconhece. Bom dia para você, bom dia para esse lindo pet que está aí com você, sentadinho no sofá na sua casa. Que energia boa é essa dos animais, minha gente? Pois bem, no programa de hoje recebemos a médica veterinária especializada em dermatologia, a doutora Cristiane Freitas, para a gente falar aqui sobre a dermatite atópica, uma das doenças, né, doutora, mais comuns que chegam aí aos consultórios, ao seu, eu tenho certeza que sim. Então, o programa de hoje é especial sobre esse tema para tirar todas as dúvidas, então, sobre esse assunto, levar o consultório até a casa de quem assiste o PetZoo. Bem-vinda. Obrigada. Então, é super importante a gente falar sobre esse tema, que é a dermatite atópica canina, que é uma das doenças que ultimamente tem tomado o consultório, né, com os pacientes com esse problema. E acredita-se que cerca de 30% dos pacientes dos cães, né, da população canina, na verdade, tem a dermatite atópica. Mas pelo que a gente vê, muito mais seria essa porcentagem, porque é o meu dia a dia, minha rotina, todos os dias, mais e mais pacientes com dermatite atópica vêm chegando. Mas na prática, assim, como visualizar o que é essa doença? Vamos lá, então. A dermatite atópica, ela é uma doença, né? Ela é uma alergia a alérgenos ambientais. Então, é o pólen das plantas, né? O pólen da grama, das gramíneas, é a poeira doméstica de casa, o ácaro do ambiente, restos de inseto. Então, são coisas que a gente tem no nosso cotidiano de casa e muitas vezes a gente não vê. Quando a gente fala em poeira doméstica, é aquela poeira que tem no nosso tapete, que não está visível a olho nu, o ácaro do nosso travesseiro, do nosso colchão. Então, isso aí é que causa essa alergia, as reações na pele do animal. O animal tem alergia a esses alérgenos que tem no ambiente. E aí, como é? A pelezinha fica vermelha, o pelinho cai? Quais são os sintomas? O animal começa geralmente coçando a pele, né? O cão que tem alergia, ele começa a coçar a pele. E aí, como consequência, a pele vai ficando vermelha, com feridinhas, com crostinhas, às vezes fica um odor forte e na maioria das vezes vem uma infecção secundária, né? A pele fica muito propícia a infecções secundárias, por fungos, por bactérias, e aí causa bastante lesão na pele, né? Muito mais coceira, que a gente precisa depois controlar essa infecção secundária para depois fazer uma manutenção da alergia e controlar o cão atópico. No seu consultório, geralmente chega em que grau nessa dermatite? Chega dos mais variados graus, né? Aqueles que já estão bem afetados, que estão com a pele bem crônica, que a gente sabe que já fez alguns tratamentos e que porventura o tutor às vezes deixa de fazer o acompanhamento ou a manutenção correta, porque isso é o fundamental. Porque a doença, Mariana, ela não tem cura, então ela só tem controle. Então, quando algo dá errado nesse controle, nessa manutenção, seja ela ambiental, ou até mesmo porque o tutor deixou de usar algum produto, alguma medicação necessária para manutenção, esse animal acaba descompensando e entra em crise novamente. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento, a manutenção, para evitar as crises, ou que as crises sejam reduzidas ao longo do ano. Essa aqui é uma paciente atópica, ela estava há uns 2 anos aproximadamente super controlada e agora descompensou aqui nessa região axilar, tá vendo como tá cheio de crostinhas, todo vermelho, inflamado, e a região das patinhas também estão bem vermelhinhas aqui por dentro, entre os coxins, e agora a gente vai voltar, né, tirar ela da crise para depois voltar para manutenção. Após 30 dias de tratamento, olha como a pele dele está agora. Eu postei outro dia o vídeo dele no início do tratamento, como a pele estava eritematosa, cheia de crostas, e agora ele se recuperou, né? E agora a gente vai colocar na terapia de manutenção. Ficou muito bem. Essa doença também acomete os gatos? Sim. Nos gatos, a gente chama de síndrome atópica felina. É uma doença um pouco mais complexa. Os gatos apresentam padrões de lesão diferente dos cães
mas é uma doença também que precisa de manutenção e cuidados específicos. Nos cães é muito comum uma infecção secundária por malacésia, que é uma levedura. Então, geralmente causa vermelhidão, principalmente nessa região ventral. Uma raça bastante acometida são os Shih Tzus, né? É uma das raças que eu mais atendo com problemas de dermatite atópica, sem dúvida, são os Shih Tzus, né? Então ele chega com aquele odor, com aquela vermelhidão na pele, coçando, às vezes tem um aspecto liquenificado. O que é isso? É aquele aspecto de pele de elefante, meio acinzentado, todo enrugado, sabe? Então, o paciente que chega nesse grau, ele já é um paciente mais crônico, que tem aquele problema de pele há mais tempo. É diferente daquele que só chega com a vermelhidão ou está iniciando um processo de coceira que o tutor já fica preocupado porque essa coceira está passando do normal, né? Então, o tutor fica preocupado e já leva na consulta. Você falou no Shih Tzu, né? Tem outras raças também que têm uma predisposição maior para desenvolver essa dermatite? Sim, esses cães, geralmente que desenvolvem a dermatite atópica, são os cães que são criados indoor, aqueles cães criados dentro de casa. Porque acredita-se que a teoria da higiene, inclusive, está envolvida nisso. Porque são aqueles cães que são super cuidados, né? Que dormem na cama com os tutores, tem aquele excesso de limpeza, excesso de banho. E isso sim favorece, de fato, para que essa pele fique cada vez mais sensível. Olha só, para mim era o contrário, né? Quanto mais a gente cuida e enche de mimo e enfim, escovação e banho, na verdade... Mas me explica melhor então, para eu entender. Então, sabe aquela história daquele menininho que mora no sítio, barrigudo e que não tem doença de pele nenhuma? Não tem doença nenhuma, na verdade? E o seu filho que é criado no apartamento é cheio de alergias? Funciona mais ou menos assim. Aqueles cães que são criados no quintal, que raramente tomam banho, que têm acesso livre à areia, tem aquela vida dos cães que tinham antigamente nas nossas casas, né? Que a gente criava cão de grande porte. Eles não tinham dermatite atópica. Então, as mudanças genéticas, né, nos animais e essa mudança do estilo de vida, né, fez com que a dermatite atópica cada vez mais ficasse evidente. E antes era uma doença tão rara e agora é cada vez mais evidente. E tem uma idade assim, ou pode ser em qualquer fase da vida desse cão ou desse gato? Mariana, se a gente for falar na literatura, né, o que é que os livros falam, o que os artigos científicos falam, eles nos falam entre 2 e 5 anos de idade. Mas isso é cada vez mais precoce, né? A gente tem pego cães com 6, 7 meses de idade, já apresentando bastante coceira, chegando com lesões de pele e a gente já começa a investigação para ver se esse cão de fato tem dermatite atópica. Mas aí ele não nasce com isso, ele adquire isso, não é? Então, tem o envolvimento genético, né, dos pais, tem o envolvimento racial também, como eu lhe falei, os Shih Tzus têm uma predisposição, os Bulldogs, Maltês, Yorkshire, são todas raças que realmente já têm a predisposição. E tem o fator genético envolvido, né? E aí a gente vê a questão ambiental também, como eu falei, que precisa do controle ambiental e com tudo esses 3 fatores envolvidos, a doença se desenvolve. Também pode dizer que é uma doença sazonal, ela ocorre mais em algum período do ano? Olhe, nos locais mais frios, a doença aparece, digamos que, em menor intensidade. Como a gente mora numa área bem quente, que é verão o ano inteiro, então aqui é uma doença realmente que ela aparece o ano inteiro pra gente. E aqui é bem úmido também, isso deve interferir de alguma forma, né? Mistura esse calor com a umidade. Exatamente, porque os fungos, por exemplo, eles gostam de ambientes úmidos, então assim, o animal que fica úmido, né? O animal que tem o hábito de estar molhando patinha, de estar entrando na piscina, aquele animal que está sempre se molhando, aquela umidade que fica ali sempre favorece o sobrecrescimento de fungos e infecções oportunistas também que podem acontecer. A gente primeiro precisa excluir uma das alergias que também é bem comum, que é a alergia a ectoparasitas. Alergia a pulga, carrapato, porque alguns animais, quando pegam uma pulga ou um carrapato, já começa a desenvolver uma coceira e vai fazendo lesões na pele também. A outra etapa, né, que faz parte da triagem, é a etapa da alergia alimentar. A gente precisa descobrir se o que o animal está comendo pode estar desencadeando essas reações da pele também. Essa dieta pode ser feita com alimentação natural,
né? À base geralmente de uma proteína inédita que o cachorro nunca comeu, com carboidrato inédito também que o cachorro nunca comeu. Ou com rações específicas, né? Rações hipoalergênicas hidrolisadas, que é uma ração específica para aqueles cães que estão em investigação para descobrir se tem ou não alergia alimentar. Então, deixa eu ver se eu entendi, porque aí a alergia alimentar não tem nada a ver com a dermatite atópica, né? Então, não vai tratar com ração, são outras coisas. Uma coisa não interfere na outra. Isso. Mas tem cães que têm as duas alergias. Ah, tá. Tem cães que têm a dermatite atópica e tem cães que também têm as duas, a dermatite atópica e a alergia alimentar, né? Então, existe a dermatite atópica também, que ultimamente tem se falado muito nos congressos, nas palestras, que é a dermatite atópica induzida pelo alimento. Então, assim, o animal tem a dermatite atópica e se ele comer uma ração, por exemplo, hipoalergênica, ele fica melhor, digamos assim, ele não piora tanto, né? Então, são muitos detalhes, assim, na vida do cão atópico, muitos ajustes que a gente tem que ir fazendo para realmente chegar nesse diagnóstico e manter o animal sob controle. Gente, é muita informação aqui, tá? Vamos fazer uma pausa, vamos para o intervalo para beber uma água, a gente também aqui recarregar um pouquinho. A gente continua falando sobre tratamento no próximo bloco. Também quero saber se isso é contagioso, tá? Se a gente tem que evitar o nosso cãozinho que tem, ter contato com outros animais, enfim. Daqui a pouco a gente conta mais para vocês. Até já! Proporcionar momentos únicos para você e seu pet, trazer conforto e segurança em cada produto que fabricamos. Sempre com a maior qualidade e um preço justo, porque acreditamos que todos merecem curtir os momentos com seu pet. Para isso, trazemos os melhores produtos para tornar cada momento inesquecível. Malu Pet, a marca que seu pet reconhece. A Tribo do Açaí oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente reconhecido como o melhor em qualidade e excelência. Tribo do Açaí, 30910212. Monte o seu pet shop com a gente. Na distribuidora Pet Nordeste você encontra uma enorme variedade de produtos para a sua loja. Rações, acessórios, suplementação e jardinagem. Sempre com novidades e produtos exclusivos, a distribuidora Pet Nordeste está pronta para lhe atender da melhor forma possível. Entre em contato 3343-1399 ou 98773-7333. Estamos de volta aqui sobre esse assunto tão amplo que é a dermatite atópica, que acomete muitos animaizinhos. Você que está assistindo também passa por isso ou está na dúvida. Essa é a hora, porque a gente trouxe aqui a doutora Cristiane Freitas, que está tirando todas as nossas dúvidas, trazendo conhecimento ao programa PetZoo. E vamos seguir então o nosso bate-papo, retomando aqui sobre a questão. Primeiramente, você falou no outro bloco que não tem cura, né? Por que essa doença não tem cura, doutora? Vamos lá. Primeiro porque, como eu falei, tem um envolvimento genético, né? Tem um envolvimento racial e tem a questão do controle ambiental.
A gente sabe que as alergias não têm cura, né? Elas têm controle. Existem o controle através da imunoterapia, que são as vacinas. Isso é bem corriqueiro nos seres humanos, né? De fazer aquelas vacinas. Muitas crianças tomam uma série de vacinas para melhorar a resposta imunológica diante daquele encontro com o alérgeno. E existe também, no caso da dermatite atópica, depois que o animal tem o diagnóstico, existe essa imunoterapia. Só que é uma terapia muito cara, né? E o efeito dela não é tão significativo. Digamos assim, que um animal que faz essa imunoterapia tem 60% de chance de responder bem. E é um tratamento bem caro, por isso que acaba sendo pouco comum, né? Apesar da gente fazer, é pouco comum no consultório. O controle ambiental é a peça-chave. Tanto que, falando da minha rotina, quando o tutor começa a falar, doutora, meu cachorro descompensou, e a gente começa a conversar para saber o que foi que aconteceu para ele ter descompensado. E a gente escuta muitas vezes, minha faxineira entrou de férias e está sem ninguém limpando a casa. Ah, ele está direto debaixo da minha cama. Embaixo da cama é um local super rico em ácaro, né, de ambiente. Ah, doutora, ele adora ficar no tapetinho. Então, sempre tem esses detalhes que a gente começa a ver que saiu daí, né, uma nova crise do animal. Às vezes, o animal foi para a creche, que tem muito jardim, muita grama, e aquele animal pode ter alergia ao pólen, né, que é um dos alérgenos ambientais. Então, são detalhes que fazem a gente chegar, né, e descobrir de onde saiu aquela nova crise. Então, o controle ambiental é fundamental para a manutenção do cão atópico com qualidade de vida. Outra forma de tratamento seria o uso de um shampoo especial? Sim, os cães que têm dermatite atópica, a gente separa em duas fases. Aquela fase que ele está com crise, que ele precisa de um shampoo terapêutico, que ele precisa muitas vezes de um uso de sprays, de pomadas, em algumas situações, uso de anti-inflamatórios, de medicação para coceira. E existe aquela fase que a gente chama de fase proativa. Depois que o animal fica bem, né, que a gente tirou ele da crise, aí é a peça fundamental do controle do cão atópico, porque a gente precisa de uma manutenção. Então é aí que vai entrar um shampoo com componente mais hidratante ou com componente mais neutro, mas que ele fique usando rotineiramente. Aquilo ali vai fazer parte da rotina dele. Para evitar outra crise. Para evitar a nova crise. A gente precisa hidratar aquela pele, porque o cão que tem dermatite atópica, ele tem defeito, é como se a barreira cutânea dele, a pele dele, fosse cheia de defeitos. Qualquer vacilo. E aí esse alérgeno do ambiente, essa poeira, essa poluição, penetra com facilidade, porque a pele tem falhas. Por isso que é tão importante hidratar a pele do cão atópico. O bichinho deve sofrer tanto, né? Sofrem bastante. Os bichinhos. Mas quem não tem condições, doutora, de estar comprando esse shampoo especial, estar dando banho frequentemente como gostaria, limpando a casa o tempo todo, não tem faxineta, né? O que é que pode fazer? Tem alguma solução caseira, algo mais prático e mais econômico? Olha, realmente, os tratamentos da dermatite atópica, eles são bem dispendiosos, né? Seja por conta dos shampoos, né, que realmente não são baratos, algumas medicações para controle de coceira, tem cães que precisam tomar aplicações, né, injetáveis periodicamente, ou até mesmo comprimidos para manter, né, essa pele saudável, livrar ele da coceira, porque muitas vezes quando a gente controla a coceira daquele cachorro, ele não vai fazer novas lesões, então ele vai ficar sob controle. Então tem cães que, além de shampoo específico, de pomadinha, de spray, ele precisa também de medicação para controle de coceira, porque uma coisa acaba descompensando a outra, tá? Então as soluções caseiras, a mais recomendada e mais simples é a limpeza da casa, é a limpeza do ambiente e evitar que ele vá para esses locais. O ideal é que já faça uso de shampoos neutros, de shampoos mais hidratantes. Evitem produtos de limpeza em casa com muita cor, com muito cheiro, porque as peles desses cães são muito sensíveis. Então, quando entram em contato com esses agentes irritantes, podem acabar desencadeando ainda mais uma coceira, uma irritação. Como eu prometi também no bloco passado, a gente falar se é contagioso ou não. Nesse momento de crise, que a pele está bem irritada, é possível ele passar para outro cão, para outro animal? Então, a dermatite atópica ela não é contagiosa,
Geralmente, quando o animal está com dermatite atópica e está em crise, ele está com sobrecrescimento de fungo, sobrecrescimento de bactérias, mas isso não é contagioso para outro animal, nem para os seres humanos. Claro que quando a gente tem esse convívio próximo com os animais, existe aquela troca de microbiota, né, entre as espécies, mas não é patogênico, né, não vai causar, não vai passar para o seu outro animal. Então é muito comum quando um tutor chega dizendo, o meu outro cachorro não tem nada. Exatamente, eles vivem em total harmonia e um tem e o outro não tem. Tá certo, agora a gente faz mais um intervalo. Na volta vamos falar um pouco melhor sobre essa questão da alimentação, né? Nos momentos de crise, a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado, porque quando a gente tem alguma alergia, a gente evita alguns alimentos que causam mais inflamação, diria assim. Isso. Os animais, será que é do mesmo jeito? Também vamos falar sobre os mitos. Então tem muito mais para você aqui no Pet Zoo. Vocês não podem perder, não mudem de canal. A gente volta já. Apresentamos o Ponto Certo da Ração, uma loja que oferece tudo para seu pet. Uma variedade enorme de ração, acessórios, medicamentos, brinquedos, além de banho e tosa e clínica veterinária. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Faça uma visita. Chame pelo delivery. O Ponto Certo da Ração fica na Avenida João Medeiros Filho, 5151, Zona Norte de Natal. Monte o seu pet shop com a gente. Na distribuidora Pet Nordeste você encontra uma enorme variedade de produtos para a sua loja. Rações, acessórios, suplementação e jardinagem. Sempre com novidades e produtos exclusivos, a distribuidora Pet Nordeste está pronta para lhe atender da melhor forma possível. Entre em contato 3343-1399 ou 98773-7333. A Tribo do Açaí oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente reconhecido como o melhor em qualidade e excelência. Tribo do Açaí, 30910212. Vamos retomar aqui com a doutora Cristiane Freitas, que é médica veterinária especializada em dermatologia, para falar sobre a alimentação. Nessa fase que os animaizinhos com a dermatite atópica estão em crise, né, com a pele bem irritada, seria importante a gente ter um cuidado maior com a alimentação ou isso não tem nada a ver, doutora? Para a gente chegar no diagnóstico da dermatite atópica, a gente passou pela triagem da alimentação, né? A gente submeteu o animal a uma dieta e aí fechou. Chegamos ao diagnóstico que realmente ele não tem envolvimento alimentar, ele não tem alergia a ectoparasitas e ele é um cão atópico. E agora, o que é que eu vou fazer com a alimentação desse meu cachorro? Ele precisa de algo especial? Então, existem algumas rações que elas são voltadas para os cuidados com a pele, que são rações mais enriquecidas em ômega, em ácidos graxos. Então, são para cães que têm pele sensível. Não é para aquele cão que tem alergia alimentar. Isso aí a gente fica com as outras rações hipoalergênicas. Mas são realmente essas rações mais enriquecidas. Isso, são rações mais enriquecidas em ácidos graxos. E aí a gente deve evitar também aquele petisquinho que é muito rico em sódio, muito corante. A gente deve evitar isso também e tentar, né, se você realmente não abre mão de dar aquele petisquinho para o seu pet, tentar dar petiscos mais naturais, como frutas ou petiscos desidratados, que tenham menos conservantes, menos corantes, é isso. Vai ser bom para ele em todos os sentidos, exatamente. Né? A gente falou sobre a limpeza da casa, né, sobre alguns produtos. E aí, eu queria lhe perguntar sobre um que tem na casa de todo mundo. Lá em casa tem um botijão desse tamanho de água sanitária. Se eu tivesse um animalzinho na minha casa, é problema usar água sanitária? De jeito nenhum. Isso é um mito que as pessoas já chegam no consultório dizendo:
A primeira coisa, doutora, já tirei a água sanitária. Porque a gente acha que é muito forte, né? Assim. Pois é, e de fato, alguns animais têm reação alérgica à água sanitária. Mas desde que ela seja bem diluída, né? Um balde com algumas gotinhas de água sanitária, ela vai higienizar seu ambiente, ela tem efeito antisséptico e ela vai limpar de uma das melhores formas a sua casa. Porque assim, muitas pessoas não sabem, mas tem cães que são tratados com produtos à base do hipoclorito, que é a base da água sanitária, né? Então, claro, que feito na diluição correta, na manipulação correta. Então, até a pele dos cães é utilizado o hipoclorito. Então, no ambiente, se ele for feito numa diluição bem suave, bem leve, não tem problema nenhum ser usado. Bom saber. Tem outra dúvida que eu conheço telespectadores do PetZoo que fazem isso. Eu quero saber, aproveitando a presença aqui da doutora, né? Nessa época da pandemia, a gente usou e abusou do álcool, né? Claro, uma certa cautela, mas enfim, na gente e nos animais também. Quando a gente sai com o cãozinho para passear, volta para casa, quer passar o álcool ou então o lenço umedecido para limpar as patinhas. Isso pode irritar a pele? Como a maioria dos meus pacientes são cães alérgicos, a gente deve evitar o uso do álcool, seja um álcool em gel ou álcool líquido, né? Spray. Então, álcool no animal não pode? Então, vamos lá. Não é que uma vez ou outra, esporadicamente, você não tenha outra opção, você possa limpar. Realmente, fui ali, não tenho como lavar, não tenho outra coisa para limpar, uma solução de limpeza, eu posso. Mas rotineiramente ele pode causar um ressecamento na pele dos animais, principalmente nas patinhas, né, os coxins, que são áreas bem sensíveis, né? Então os cães que já têm aquela alergia de estar sempre lambendo as patinhas, de estar sempre coçando, acaba irritando mais com o uso excessivo do álcool. E o lenço umedecido? O lenço umedecido, quando a gente recomenda o uso, a gente recomenda aqueles produtos com base mais neutras, sem perfumes, ou até mesmo aqueles lencinhos manipulados, com alguma solução antisséptica. Podemos manipular lencinhos com clorexidina, com o próprio hipoclorito, né? Então, esses lencinhos são ótimos para fazer a higienização das patinhas quando volta do passeio. Não, aqueles de bebê não? Não, a maioria desses de bebê tem perfume, pode ter algum agente irritante também para a pele do pet, então de bebê não. Ou seja, que a gente pensa, se é para bebê, é porque é para a pele mais delicada possível. Então, para o meu pet tá ok, mas não é bem assim, né? Não ainda é mais bem sensível assim. para esse pet. Não é bem assim, por quê? Porque o pH da pele dos seres humanos é diferente do pH da pele dos animais. Então, por isso que mesmo sendo de bebê, a gente não recomenda de jeito nenhum produtos. Nem de vez em quando, só se não tiver outra forma. Bem, esporadicamente, não é uma vez que você vai passar o lencinho de bebê que vai causar um grande dano na patinha do seu pet. Mas você faz isso todos os dias? Mas se você faz isso todos os dias, não é o meio mais recomendado. Tá, e quem faz isso todos os dias e diz que nunca aconteceu nada, ok. Ok, seu pet não é alérgico, não tá tendo nenhuma reação, Então pode usar. tudo bem. Então tá liberado, viu? Paz de pup. Então é isso, doutora Cristiane. Antes da gente encerrar, vamos deixar um recado aí para o telespectador do PetZoo? Então, gente, a dermatite atópica é uma doença muito abrangente, que afeta muitos cães e gatos também, né? Mas se você começa a perceber que seu pet está sempre com probleminha de pele, sempre se coçando, com feridinhas, fica bom, depois volta. Se está tendo otites de repetição também, que são infecções no ouvido, o cão que tem dermatite atópica também faz muitas infecções no ouvido de repetição. Então, se você está começando a perceber essas alterações, é super importante procurar uma consulta especializada. E eu estou, assim, inteiramente à disposição de vocês para conversar mais sobre esse assunto no meu consultório ou através do meu Instagram, tá bom? Para a gente conversar mais e esclarecer as dúvidas para vocês. É isso, a gente foi só uma prévia, né? Bem rápida, assim, no instante passou, né? Nem cansou, vocês adoraram a entrevista, foi ótima, de verdade. Mas o ideal é que você leve o seu animal até a doutora Cristiane, para ela poder ver, avaliar direitinho, né? Você não medicar aí de qualquer jeito o seu animal. Sempre importante visitar o médico, tá? É isso, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite mais uma vez a todos do PetZoo. É isso. E até uma próxima. Querendo rever essa entrevista, né? Assistir a gente 500 vezes,
Só entrar no nosso canal do YouTube, você sabe como é, Programa Petzul, tem tudo lá, essas e outras entrevistas, vocês podem conferir quantas vezes vocês quiserem, recomendem, repassem e também sugiram temas aqui pra gente, a gente vai adorar receber e trazer aqui pro programa. Até o próximo sábado. Programa Petzul, oferecimento distribuidora Pet Nordeste, monte seu pet shop com a gente. Tribo do Açaí, eleito o melhor açaí do mundo. Malu Pet, a marca que seu pet reconhece.